para o pessoal do Face, começando agora o vídeo. Vamos lá. 13 horas e 16 minutos, já começamos aí o nosso 60 minutos. Quero mandar um abraço para quem aniversaria hoje, dia 26 de setembro. O aniversário da Estela Gambini, também da Maria Cristina Martins Rodrigues, da Marlene Sabadim e da Maiara. E faria aniversário hoje o Cláudio Padilha, né? São amigos e amigas da Cidadania FM. Dando uma olhadinha nos amigos que estão aí no Facebook fazendo aniversário nesse dia 26 de setembro. Como passa o tempo rápido, hein, ô Titonelli? Impressionante, hein? Finzinho de setembro já. E a primavera, hein? Primavera continua quente, impressionante. Vai chover hoje ou ao mesmo tempo? Não vai chover? Então tá bom. Ontem eu falei que ia chover 4 milímetros e parece que eu errei, o nosso homem do tempo acertou. Cleiton Falangue Marcário faz aniversário hoje, o Nelson Menechon, o Márcio José Gregório, Tamires Ferreira, Valentina Lima, Maurília Paz, também o Rodrigo Duarte Antunes aniversaria hoje, o Léo Pieroni e a Gabriela Françoso. São os amigos que estão aí aniversariando, estão no nosso hall de amigos da cidadania. Abraço para Ana Paula Pérez, acessando a nossa página aí, com certeza. E vamos dar uma olhadinha aqui, exatamente nos amigos que estão apoiando o nosso programa, não podemos esquecer, né? NT Chaveiros, 3732-1779 e 997-61-1501, Avenida Paranapanema, 267. Obrigado a Pamela Godoy e o Reinaldo Souto que acessaram a nossa página nesse momento. UDI Ressonância Magnética também conosco, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E o Miranda Táxi, se você quer viajar com segurança, ligue para o Miranda Táxi ou pelo WhatsApp 997 299608. E vamos trazendo as informações. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos aí, aqui no Facebook, né? Postamos a nossa Palavra Livre, onde nós falamos da instalação da CPI. Ontem, uma sessão, digamos, no mínimo bastante animada, né? Terminou aí por volta de quase 2 horas da manhã. O motivo foi exatamente a instalação da CPI para investigar o governo Jô Silvestre a respeito de uma contratação na FANPOP. Nós antecipamos o resultado e, por isso, a necessidade de esclarecimentos por parte da Prefeitura, por parte das empresas, por parte do secretário de Cultura, enfim, as pessoas envolvidas com a FANPOP. A gente tem dito que o objetivo é a investigação dessas supostas irregularidades. Ninguém está falando aí que precisa caçar prefeito, nada disso. Tem que esclarecer vários fatos que ficaram em dúvida, porque nós antecipamos o resultado de uma licitação. Dissemos que ia ganhar a Sonda Ilha e quem efetivamente prestou serviços foi a Sonda Ilha. Quem ganhou a licitação foi a Conestec, que é uma empresa vinculada ao mesmo grupo, às mesmas pessoas, na verdade. Então isso vai ser devidamente investigado. Ontem, 7 vereadores votaram a favor de começar uma CPI, na verdade assinaram a nossa representação, 7 vereadores, e quando é assim, instala-se a comissão, e ontem ficaram definidos os 3 membros, que serão o vereador Ernesto Albuquerque, o cabo Sérgio e a vereadora Marialva Biazon. Quinta-feira já tem a primeira reunião dessa CPI, às 9 horas da manhã. E vamos, naturalmente, despachar, pedindo os contratos, definindo quem que nós pretendemos ouvir durante essa CPI, e essa investigação vai ser feita com toda isenção, com toda a seriedade. Esse é o objetivo. Dependendo do resultado dessas investigações, será a conclusão, obviamente, se vai para o Ministério Público, não vai, se instaura uma comissão processante ou não. Isso vai depender do que se encontrar. Se, eventualmente, ficar bem definido que a Prefeitura não teve nenhum comprometimento, isso estará certamente constando
do relatório. Se, por outro lado, chegar à conclusão que houve conluio, que houve irregularidades, também deverá constar do relatório. Então, temos bastante trabalho pela frente aí, e isso a gente, com certeza, juntamente com a Maria Alva, com o Cabo Sérgio, estaremos encarando com muita tranquilidade. Um abraço aí para o Buma Castellucci, que também está na Secretaria da Cultura Negomar. Um abraço aí, ele que acabou de fazer o Jornal da Cidade, aqui no 104.9. São 13 horas e 22 minutos, nós vamos às notícias iniciais de Brasília. Eu vou mostrar duas informações, inclusive está havendo aí a leitura nesse momento na Câmara Federal da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Será que aquele monte de deputados vai votar tudo a favor para não investigar o Temer mais uma vez? Essa denúncia está mais recheada, inclusive, de supostas irregularidades. E, na sequência, a reforma política, o Senado querendo fazer um fundo aí de mais de 3 bilhões de reais para as eleições do próximo ano. Vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, afirmou nesta segunda-feira que não cabe fatiamento da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou denúncia por obstrução à justiça e organização criminosa. Após se reunir com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara afirmou que já foi iniciado um rito na casa para o julgamento de apenas uma denúncia, e não o fatiamento em várias votações. Até porque o crime onde estão os ministros é de organização criminosa. Como é que você vai separar essa parte que é conexa 100% um do outro? Se fosse talvez outro crime, você poderia até pensar com a decisão do Supremo de caminhar peça única. Do meu ponto de vista, a decisão que nós tomamos na sexta de numerar uma peça é a correta. O vice-líder do governo, o deputado Darcísio Peronde, acredita que o não fatiamento da denúncia vai apressar a votação dela, o que o Planalto espera. Mais rápido, mais acelerado, nós precisamos tirar esse guarda-roupa que atrapalha o país. Hoje ou na semana seguinte, a meta é encerrar na Câmara em torno de 20 e 22. Já para a oposição, o fato de 2 ministros estarem na denúncia enseja que ela seja fatiada, como avalia o líder da rede, Alessandro Molon. No caso do presidente da República, se a denúncia for aceita contra ele, automaticamente ele é afastado do seu cargo, o que não ocorre com os ministros de Estado. Por essa razão, não se deve apreciar a denúncia contra todos numa única peça, mas sim separadamente. Nesta segunda, novamente não houve quórum para a abertura da sessão e leitura da denúncia contra o presidente. Só após este rito, começam a contar os prazos. Michel Temer será notificado e tem até 10 sessões para apresentar a defesa. Na Comissão de Constituição e Justiça, um relator é escolhido e tem até 5 sessões para apresentar um voto. A expectativa é que ocorram entre 15 e 17 sessões para o julgamento no plenário, que deve acontecer após o dia 22 de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. A terça-feira será um dia de muitas articulações em torno da votação de uma proposta de financiamento público para as campanhas eleitorais. 2 propostas que instituem um fundo estão em debate. Uma acaba com o horário eleitoral e político e transfere as renúncias das rádios e TVs para um fundo que teria aporte de R$1,5 bilhão. Outra proposta, além de acabar com o horário político, abocanha metade das emendas de bancadas, aquelas destinadas para investimentos em estados e municípios, o que renderia um fundo de R$3,5 bilhões. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, vai promover reuniões ao longo do dia para tentar acordo em torno do assunto. Se nós encontrarmos essa solução para a próxima terça-feira, votarmos um modelo de financiamento de campanha que, repito, não utilize recursos novos do orçamento da União.
O senador Armando Monteiro, do PTB, pondera que o uso das emendas de bancada seria no período eleitoral, o que reduz o impacto da aplicação delas nos estados e municípios. Ressalvando que nós vamos utilizá-las exclusivamente no ano eleitoral. Por essa proposta, nós estaremos formando um fundo que vai alcançar 3 bilhões de reais. De todo jeito, mesmo que haja consenso no Senado, a proposta precisa passar pela Câmara, onde o entendimento é muito mais complicado. Algumas propostas de fundo para a campanha chegaram a ser discutidas e enterradas na casa, o que, segundo Ivan Valente do PSOL, também deve ocorrer com o projeto do Senado. Olha, uma reforma política de verdade devia ter participação popular, devia ter um plebiscito sobre os principais temas, financiamento de campanha, não pode ser resolvido em 15 dias. Qualquer mudança para valer em 2018 precisa estar em vigor até o dia 7 de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 27 minutos, algumas notícias aqui da cidade, mas antes a previsão do clima aqui para a estância turística de Avaré. Temperatura de momento, temos exatamente 20 e quantos graus, meu amigo homem do tempo aí? Daqui a pouquinho 29, viu? 29 graus, 38% de umidade relativa neste momento e o vento soprando a 8 quilômetros horários. Mas durante o dia nós teremos uma queda da temperatura durante a madrugada para 11 graus e a máxima 29 graus, que é a temperatura de momento. Há uma previsão, segundo o Climatempo, de pancadas de chuva à tarde. Acredita aí, homem do tempo? Vai ter hoje ou não? À noite o tempo fica aberto. Vai ter a pancadinha de chuva à tarde. Só 4 milímetros. Ontem o Climatempo disse que ia ter, mas parece que não teve. Teve chuva ontem? Não teve, né? Nem um pouquinho, né? Então, de vez em quando a previsão do clima deixa a gente com o guarda-chuva na mão, viu? Porque você espera a chuva e de repente não tem. O Jornal do Goiás trazendo aí, destacando naturalmente que Câmara instaura CPI contra Jô Silvestre, contra o governo Jô Silvestre, mesmo com ordem judicial, saúde não fornece remédio. Esse senhor esteve ontem na Câmara, inclusive mostrando aí a determinação judicial, e a Prefeitura nada de liberar recursos para a jovem Isabela Cristina de Oliveira, de 16 anos, que faz uso de bomba de insulina e necessita de insumos mensais para manter o tratamento. Ele teve que entrar na Justiça para garantir que a Prefeitura forneça a medicação. Apesar da decisão judicial favorável, a Secretaria de Saúde não está providenciando o fornecimento de medicamentos à paciente. Ela tem diabetes tipo 1 e faz uso de medicamentos para controlar exatamente a doença. A matéria foi publicada no Jornal Comarca e também no site Estância, de acordo com o pai dela, Hugo Oliveira. É a segunda vez em 6 meses que ele recorre a uma ação judicial para receber os medicamentos. Segundo a determinação do Tribunal de Justiça, realizada no dia 14 de setembro, foi definido o prazo de 48 horas para a entrega dos medicamentos à jovem Isabela. No entanto, até o dia 22, a paciente não havia recebido os medicamentos. De acordo com o pai, Hugo Oliveira, a Secretaria de Saúde informou que vai abrir uma licitação, mas que não possui os medicamentos para fornecimento. Ele ainda ressaltou que até dezembro de 2016, os medicamentos eram fornecidos regularmente. Está aí. Agora, aquela pergunta que todo mundo faz, eu fiz ontem até na Câmara, decisão judicial não é para ser cumprida, Tonelli? Claro, né? Claro que é. Todo mundo diz isso e a Prefeitura não cumpre. Então, isso pode ensejar, aí, pode proporcionar punições para quem não cumpre a decisão judicial. Conselheiros querem evitar a demolição do velho aeroporto, que é um patrimônio da cidade. Ontem também foi bastante comentado esse assunto, teve requerimentos a respeito e os vereadores acabaram também dando a sua opinião sobre isso. A Secretaria de Educação explica pagamento de adicional. Alessandro Rios votou contra a CPI, é um destaque do Jornal do Goiás, ele deu as suas explicações, e prefeito levou a pior
também na formação da CPI. Na verdade, houve uma reunião antes da instalação da CPI e houve alguma discordância por parte da base governista com relação aos critérios de escolha. Na verdade, eles queriam ficar 2-1 na CPI, viu, Tony? Dizendo que não poderia ser através de votação, porque assim a gente ganharia sempre. Mas é o que está previsto no regimento. Não estava previsto sorteio, estava previsto votação. Portanto, foi assim que foi feito. Já falei, inclusive, que depois de amanhã, quinta-feira, teremos aí a primeira reunião da CPI. Um abraço para o Paulo Florentino, para a Claudete Carvalho, professora Claudete Carvalho, e para a Lúcia Helena Rubio, que acessaram a nossa página. Polícia Rodoviária intercepta a carga com mais de 750 quilos de droga. Puxa vida, hein? Bastante droga aí interceptada pela Polícia Rodoviária. E Cássio Jamil, presidente da CIA, foi à Câmara ontem dizer que é contra a festa em dezembro, se referindo à Fest Country. Realmente há toda uma argumentação que o comércio, que é o mês que o comércio tem mais possibilidades de ganhar, de pagar seus compromissos, a coisa toda, e a FANPOP beneficiaria apenas as empresas de fora que vêm explorar os avarienses na festa country. Eu já dei minha opinião, eu acho que o governo saudável, que tem recursos sobrando, pode fazer festa. Eu acho que deveria fazer festa country. Eu sou contra festa com rodeio. Poderia fazer shows musicais, outras atividades, praça de alimentação, né? Atividade para criançada, fazer ali um ambiente bem agradável com shows musicais, desde que o salário do funcionário esteja em dia, desde que o aumento obrigatório de 4,57% seja dado ao servidor. Nem isso deram, né? Nem repuseram a inflação. E eu me recordo, eu falo sempre isso na Câmara, viu, Tetoné? Por que o funcionário público de Avaré ganha pouco? Vou repetir, já falei várias vezes isso lá. Durante 8 anos, o governo do pai do atual prefeito, o senhor José Luiz Silvestre, não foi reposta a inflação. Se calcula 8 anos não repondo a inflação, o que dá isso? Se a inflação naquela época era 4%, 5%, sem fazer inflação sobre inflação, você multiplica por 8, você vê quanto que dá, né? Dá mais de 30%, vai chegar a 40%, fazendo um aumento sobre o outro, né, da inflação. Isso, brincando, quem ganha, por exemplo, R$1.000, deveria estar ganhando R$1.500. Quem ganha R$1.500 deveria estar ganhando no mínimo R$2.250, e assim vai. E agora parece que a escrita está se repetindo. Este ano já não vão dar o percentual obrigatório, pelo menos até agora não há sinalização nesse sentido. Então é uma preocupação perene, é uma complicação aí, uma expectativa que o servidor tem, mas a gente realmente se torna um pouquinho pessimista, porque a gente percebe que já houve precedentes na história recente de Avaré, no sentido de não conceder nem a inflação. São 13h35, exposição de pinturas artísticas em madeira recuperado, trabalhos de Orlando Polfini, até 30 de setembro, na Casa da Cultura, Rua Ceará, 1507, Antiga Guarda-Mirim. Está aí o Orlando Polfini apresentando seus trabalhos, pinturas artísticas em madeira recuperada. E nós temos mais aqui também uma sessão solene, na verdade, lá na Câmara Municipal, no dia 29/9, 7 horas da noite, teremos aí uma entrega da placa comemorativa à Associação de Cabos Soldados da Polícia Militar. A iniciativa é do Cabo Sérgio, se não me falha a memória. Tá ok, então fica combinado assim, 29 de setembro, temos aí essa sessão de entrega da placa comemorativa à Associação de Cabos Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 13h36, vamos a mais informações. Direto de Brasília, a história da Renca. Michel Temer voltou atrás. Vamos lá.
Depois de muita polêmica e sob muita pressão, o governo federal decidiu nesta segunda-feira revogar o decreto presidencial que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA, na região amazônica. Ativistas, ambientalistas, sociedade civil, artistas nacionais e internacionais fizeram um longo processo de pressão desde que o decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer em agosto. O governo chegou a alterar o decreto, depois suspendeu qualquer atividade na área e formou um grupo de estudos. No Congresso, também houve uma mobilização legislativa para sustar o decreto. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, entrou em campo e avisou o Planalto que não teria forças para manter o decreto. No fim de semana, Eunício se reuniu com Temer e pediu uma decisão sobre a RENCA. Quando ele voltasse, eu queria fazer uma discussão com ele sobre essa questão da RENCA, né, para que a gente tenha uma posição mais clara em relação ao que nós vamos votar aqui, ou não votar, se for o caso, se eu tiver o prestígio de convencer o presidente a mudar de opinião. Dentro do próprio governo havia divergência sobre o decreto. O Ministério do Meio Ambiente havia feito uma nota técnica contra o fim da RENCA, antes mesmo da decisão presidencial. Já o Ministério de Minas e Energia era favorável à abertura de exploração mineral na região. O decreto extinguiu uma área de mais de 46 mil quilômetros quadrados na divisa entre Pará e Amapá. A região possui reservas minerais de ouro, ferro e cobre e foi criada no regime militar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 38 minutos. Um abraço é para Ana Carla Paulina, também para Toninha De Ângeles, Paulo Florentino, Claudete Carvalho, Nelise Bruno, Netão Vieira e a Ana Carla Paulina, além da Pamela Godoy, Dirceu Rosa Góes, Oswaldo Rodrigues, também o Guma, a Mari Escuro e entre outros amigos que estão acessando a nossa página aí. São 13h39, o Jornal Victoriano está destacando a CPI, né, que vai investigar gastos com a FANPOP 2017, entre outros assuntos. O Victoriano está dizendo também que novo acesso aos bairros Jardim Presidencial e Jardim Santa Mônica, a Polícia Rodoviária apreende quase 800 tablets de maconha. A Avaré foi contemplada com um projeto da Escola de Beleza. Aí, são as notícias que estão aí no jornal O Victoriano. São 13 horas e 39 minutos, vamos a mais informações. Agora o Giro Internacional da Rádio França. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Destaque nesta terça-feira, 26 de setembro, a Coreia do Sul pede aos Estados Unidos para evitar uma escalada maior das tensões com a Coreia do Norte, depois do ditador Kim Jong-un acusar Donald Trump de declarar guerra ao seu país, ao ameaçar destruir totalmente o território norte-coreano, ter Pyongyang a voltar à mesa de discussões. Os curdos iraquianos celebraram até a madrugada a realização do referendo sobre a independência da região autônoma do norte do Iraque. 3,5 milhões de curdos votaram e há fortes chances do sim vencer a consulta. O resultado deve ser anunciado hoje ou amanhã, mas o presidente da região já informou que não haverá uma declaração imediata de independência. O próximo passo será dar início a discussões com o governo de Bagdá, que se opõe à divisão do território. Turquia, Irã e Síria, que também possuem minorias curdas, temem um embalo dos movimentos separatistas curdos na região, mas hoje, pela primeira vez, o ministro das Relações Exteriores da Síria disse estar aberto a discutir a autonomia dos curdos no país, excluindo, porém,
um referendo. Um palestino armado abriu fogo, matou 13 israelenses e deixou uma quarta pessoa ferida hoje na entrada de uma colônia judaica na Cisjordânia. O agressor foi morto pelas forças de segurança. O presidente francês Emmanuel Macron apresenta esta tarde na Universidade Sorbonne em Paris suas propostas para reformular o funcionamento da União Europeia, a fim de aumentar a capacidade de influência do bloco. Macron defende um sistema de defesa comum e um orçamento compartilhado para a zona do euro, mas as pretensões do líder francês são ofuscadas pelas negociações de um governo de coalizão na Alemanha. A chanceler Angela Merkel consulta verdes, liberais e até social-democratas sem saber ainda qual será sua margem de manobra. A imprensa francesa celebra a decisão do presidente Michel Temer de anular o decreto que autorizou a abertura da Renca na Amazônia. A reserva rica em minérios como ouro e cobre entre os estados do Pará e do Amapá, que seria aberta à exploração privada. O Planalto emitirá um novo decreto hoje que restabelece as condições da área conforme o documento que instituiu a reserva em 1984, informou o Ministério de Minas e Energia. A abertura da Renca Mineração, anunciada em agosto, gerou intensos protestos de ambientalistas na comunidade internacional. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 13h43. As informações continuam aqui na Cidadania. Relator da CPI da JBS é acusado de improbidade. O deputado federal da tropa de choque de Temer, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, relator da CPI mista da JBS, está sendo processado por improbidade administrativa quando era presidente da Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul. O PMDBista e outras 3 pessoas são alvo de denúncia do Ministério Público Estadual por desvios da ordem de 16,6 milhões de reais. O parlamentar nega as irregularidades. Coreia do Norte diz ter direito de derrubar avião norte-americano. Também aqui uma foto mostrando a restauração da torre do prédio da Estação da Luz, que foi atingido por incêndio. No total, as obras estão estimadas em 65 milhões de reais e devem ser concluídas até 2019. O relógio do local foi retirado e está sendo restaurado. São informações que estão no jornal O Estado de São Paulo. Centro-Oeste puxa emprego, mas Nordeste pede vagas. Sem acordo, medida provisória do Refis pode perder validade. E mais, sob pressão, Temer revoga extinção de reserva. São as notícias que nós temos no jornal O Estado de São Paulo. Também quem está conosco é o Giba Soares, o Cris Altman e o Valdinei Muniz também acessou a nossa página aí. São 13h45. As informações do site UOL. Major infiltrado em ato de rua é intimado a depor. Ele usava um perfil com nome falso para se comunicar com os manifestantes. A manifestação era contra o presidente Michel Temer. Eletropaulo registra interrupção de energia. Trens e metrô circulam com velocidade reduzida. Ministério Público Federal quer pena maior para Adriana Anselma, esposa de Sérgio Cabral. Segundo cálculos do órgão, a pena dada aos dois foi muito branda, querem um prazo maior. Após 30 dias de seca, escuta essa, Titonelli, isso é para São Paulo, viu? Após 30 dias de seca, chuva deve atingir a capital paulista hoje. Hoje não, amanhã, melhor dizendo, quarta-feira, amanhã, não hoje. Advogado negro é ameaçado com cartaz colado em poste na cidade de Santa Catarina. O pessoal da extrema-direita chama o advogado negro de comunista e macumbeiro. O comando de caças comunistas continua ativo, hein, Titonelli? Que absurdo, não? Prefeito de Londres admite segundo referendo sobre o Brexit. E quem acessou nossa página agora é o professor Sebastião Severino Neto. Um abraço aí para o Tião, professor Tião. Mais informações aqui
do site UOL. Câmara inicia a leitura da segunda denúncia contra Temer. A sessão deve ser longa, pois a deputada lerá as 245 páginas do documento. Câmara não protelou leitura, vai ler ipsis literis. Governo cede refis para renegociar dívidas de até 15 milhões de reais. Beneficia empresas devedoras. Defesa de Lula diz que Moro se omitiu e tenta acessar a poupança do ex-presidente. Rocinha tem UPA fechada e 3.300 alunos sem aula. Polícia segue com buscas pelo traficante Rogério 157 em outras favelas. São informações aqui do site UOL. Relator da CPI da JBS, Marum é alvo de ação por desvio de 16 milhões de reais. Desembargador dirigente do Corinthians liberta líder da Gaviões, acusado de tentativa de homicídio. São exatamente 13 horas e 47 minutos. Vamos mostrar duas matérias: o Brasil da desigualdade e também o aumento do gás. Já vem aumento aí. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o reajuste de 6,9% no preço do gás liquefeito do petróleo, o gás de cozinha. O reajuste, que entra em vigor nesta terça, vale apenas para o gás de uso residencial, vendido em botijões de até 13 quilos. A companhia estima que o impacto para o consumidor seja em média de R$ 1,55 a mais por botijão. Segundo a estatal, o aumento reflete as oscilações do preço no mercado internacional. Este é o segundo reajuste de setembro. No início do mês, a Petrobras já havia anunciado um aumento de 12,2% no preço do produto. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. O debate público sobre a redução das desigualdades no Brasil é urgente e necessário. Hoje, uma pessoa que recebe um salário mínimo mensal teria que trabalhar durante 19 anos para ganhar o salário mensal de quem faz parte do grupo do 0,1% mais rico do país. Os 6 maiores bilionários têm a mesma riqueza e patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, que é metade da população. Os dados fazem parte do relatório A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, lançado nesta segunda-feira pela ONG Oxfam Brasil. Ao longo das últimas décadas, o país conseguiu retirar 28 milhões de pessoas da pobreza. Apesar dos avanços, ainda existe muita concentração de renda e o Brasil ainda segue na lista dos países mais desiguais do mundo. Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, aponta os fatores que têm agravado as diferenças sociais. Nós temos um sistema tributário que ele é injusto, então quem ganha muito paga menos, então a classe média e os pobres são os mais prejudicados. A gente tem um problema de gasto social, que a gente precisa que o gasto nas políticas sociais, nos serviços essenciais, ele seja aumentado. Outras questões, como o mercado de trabalho informal, a perda de direitos no mercado de trabalho. A especialista também alerta sobre as desigualdades de gênero e racial. Uma mulher tendo o mesmo nível de escolaridade, para ela ganhar o mesmo salário de um homem, isso só vai acontecer em 2047. E um negro, para ganhar o mesmo salário de um branco, fazendo o mesmo serviço, isso só vai acontecer em 2089. Kátia Maia destaca algumas medidas necessárias para reduzir as desigualdades, como a reforma tributária, a garantia dos gastos sociais e a construção de uma democracia mais igualitária. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 51 minutos, temos mais informações daqui até as 2 horas e 10 minutos, todas as informações para você ficar bem atualizado. Nós vamos falar aí da greve dos Correios, também da nova sistemática dos postos de trabalho, baseado aí na lei, na mudança da reforma trabalhista. Também nós
vamos mostrar um movimento de mulheres contra reformas que estão acontecendo no Brasil, especialmente da Previdência, e também 3 notícias de saúde. Atividade física, quem faz? Apenas 1/3 dos brasileiros fazem exercícios. Está nesse 1/3 ou nos 2/3, doutor Donelli? Eu tô nos 2/3 que não fazem. Doação de órgãos, a importância da doação de órgãos e também a questão da prevenção da gravidez. E para completar, nós vamos contar uma historinha de 1727 de Ajuricaba. Então nós vamos explicar para todo mundo quem é exatamente a Juricaba. Só mandando um abraço aí para as pessoas que acessaram a nossa página. A gente agradece a todos aqueles que estiveram conosco, especialmente aí no finalzinho o Sebastião Severino Neto, dizendo aí a respeito da boa iniciativa, diz ele, bela iniciativa da CPI ontem. Deu parabéns aí para aqueles todos que votaram pela implantação da CPI, que assinaram, na verdade, o nosso pedido de CPI. Matheus Siqueira está lá em Cerqueira César, mandando um abraço para a gente, para você também, viu, Matheus? E outra informação aqui do Sebastião, professor Sebastião, se a escola sem partido entrar com algum pedido, é para avisar os professores, tá? Vou avisar sim, com certeza, né? E o Antônio Brasil, dando parabéns pela aprovação da CPI, lamentável ao não entendimento de alguns sobre o que é arte. Da Vinci, Rodin deve estar com pena de nós. Está se referindo a uma moção de repúdio daquela exposição lá de Porto Alegre. Nós, eu, Barreto e o Stati, nós votamos contrariamente a moção de repúdio, porque a gente entende que foi uma censura do Movimento Brasil Livre. Não tem nada daquilo que os jornalões falaram e que o MBL falou. Tinha 270 obras numa exposição, talvez 3, 4 ou 5 obras mais polêmicas, e, na minha opinião, o erro foi, na verdade, se houve algum erro, foi permitir a entrada de menores, né? Não deveria ter essa permissão e não havia sentido em vetar toda a exposição, que poderia fazer, eventualmente, discutir aí essa questão da entrada de menores ou de adolescentes aí, até isso a gente, mas não proibir. Se tem 5, 6 obras polêmicas, tinha 270 obras, 85 artistas, inclusive nomes como Cândido Portinari, Alfredo Volpi, Lígia Clark, entre outros. Essa foi a razão do nosso posicionamento. Um abraço para todos que mandaram acessar nossa página, desde o Netão Vieira, Fátima Santos, Matheus Siqueira, Pâmela Godoy, Dirceu Rosa Góes, Denise Bruno, Oswaldo Rodrigues, Paulo Florentino da Silva, Claudete Terezinha de Carvalho, Ítalo Bertoni, Sônia Cromo lá de Santa Bárbara, Cláudio Duarte, Ana Carla Paulino, também a Amália Escuro, e tem mais gente ainda, a Toninha de Ângeles, o Guma, e também a Ilza Antônio Brasil, entre outros amigos, Sebastião Sotião, também acessando, o Valdinei Bonizo, Cris Altman, o Giba Soares. Acho que eu falei o nome de quase todo mundo aí. Um abraço a todos. Nós encerramos a nossa participação ao vivo. Temos ainda todas as matérias que nós anunciamos e a gente volta amanhã nos 60 minutos. Lembramos para o pessoal do Face que a programação continua no 104.9 e também no www.radiocidadania.com.br e ainda mais nos aplicativos da internet, TuneIn e Radiosnet. Um abraço a todos. Até amanhã. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque.